viral, no qual afirmava que quaisquer viagens careceriam de uma espécie de autorização e que haveria aqui contenção de custos, que sem uma justificação plausível as pessoas não deviam viajar, porque as viagens não devem ser vistas como uma espécie de um passeio, uma espécie de turismo, mas sim viagens que venham trazer resultados moçambicanos. Todavia, logo numa das primeiras viagens de grande vulto ou de grande importância que o presidente efetua à sede das Nações Unidas, Nova Iorque, Estados Unidos, leva consigo 98, portanto, moçambicanos na sua comitiva. Algo que está a causar aqui grande preocupação em vários círculos de opinião na sociedade. Para si, em particular, também não viu lá com bons olhos. Pode explicar o porquê? Olha, lamentavelmente, os moçambicanos são obrigados a lidar com assuntos inerentes a gastos dos moçambicanos, porque estes valores advêm daquilo que é o sacrifício dos moçambicanos. São 40 milhões de meticais. É muito dinheiro para um país onde carece de medidas de austeridade, um país onde carece de contenção de custos. E na qualidade de chefe de Estado, mais o alto magistrado da nação, quero eu acreditar que ele deve estar em frente do comando deste barco a liderar com exemplos, não é? Este exemplo mostrou claramente que algo está em falta no que diz respeito àquilo que é a combinação dos vários atores que fazem possível a presidência da República estar operacional. Ora, vejamos, num país onde falta tudo menos alguma coisa, nós acabamos levando 98 indivíduos para Nova Iorque. Será que era necessário esta comitiva toda de indivíduos para se fazer presente em Nova Iorque? Nós temos que ter aqui capacidade de compreender que cada indivíduo que nós temos para a nossa comitiva deve ter aquilo que é a capacidade de desempenhar papel, se calhar, de 3, 4 indivíduos. Devem ser indivíduos proativos, indivíduos que têm uma capacidade de não somente estar a gerenciar aquilo que ele tem como missão, mas também que pode ter uma capacidade de cobrir espaço dos demais para que isto venha desencadear ou desenrolar naquilo que é o pacote das viagens, porque se nós pegamos 98 pessoas, isto é igual a dizer que pegamos a 100 pessoas, quer dizer, 100 pessoas para pegar um avião e irem para os Estados Unidos, numa situação em que o país se encontra no vermelho, quer dizer, isto mostra que não há problemas de dinheiro neste país. O problema de dinheiro neste país reside somente para o povo, mas para aqueles que necessariamente precisam de usufruir deste dinheiro, há sempre um cheque, há sempre aquilo que é uma autorização para com que o dinheiro ele acaba sendo solto para este tipo de viagem. E se nós entrarmos em alguns Facebooks de alguns dirigentes, vamos compreender que existem lá alguns dirigentes de calções, alguns dirigentes a fazerem selfies. Quer dizer, qual é a responsabilidade? Qual é a missão do patriotismo que nós estamos aqui a tentar trazer para os moçambicanos? Eu acho que nós temos que trazer aqui uma nova abordagem, uma nova roupagem, porque este Moçambique precisa realmente de ver aqueles que estão em frente do destino deste país com uma mentalidade de quem está preocupado em gastar pouco para ganhar mais. E isto não dá bom exemplo aos demais. Nós temos reclamado que o país está todo ele mergulhado no mundo da corrupção. O país ele está virado ao avesso, exatamente porque aqueles que deveriam trazer aqui aquilo que é uma mensagem de medida de austeridade, uma mensagem de contenção de custos, são os primeiros a serem indivíduos não decentes, mas indivíduos indecentes, porque isto não procede, isto é improcedente. E se nós questionarmos os 98 indivíduos que foram lá para Nova Iorque procurar saber qual é a tua missão e o que você trouxe para Moçambique como uma mais-valia para aquilo que é o impacto direto para a nossa economia, vamos compreender que vários ali vão gaguejar, não terão uma resposta direta para dar aos moçambicanos. Então há uma necessidade do presidente Chapo ter que compreender que não basta somente colocar em cima da mesa aquilo que é um dossiê, ele tem que apreciar o dossiê e tem que fazer uma reflexão. Ele tem que agir como líder, não pode agir como chefe, porque esse tipo de comportamentos mostra claramente que ele está a agir como chefe. E Moçambique, nesta altura, não está a precisar de chefe. Moçambique agora está a precisar de um líder. Líder é aquele que consegue capitanear, que consegue pegar a equipe, colocar nas costas e levar ao porto na qual se deseja
para este Moçambique. Moçambique está a vir de um momento sangrento, Moçambique está a vir de convulsões, Moçambique está a vir de momentos tão turbulentos e que precisamos nós de apaziguar. Porque uma das formas que nós podemos apaziguar os moçambicanos é exatamente a questão da liderança, porque isto chama atenção, isto desperta. Os moçambicanos estão num processo de querer ver as suas feridas saradas por intermédio daquilo que aconteceu nos últimos meses. E quando nós olhamos para um presidente da República a esbanjar dinheiros astronômicos como este, num país onde falta tudo, falta medicamento, faltam estradas, faltam transporte, as nossas crianças não têm salas de aulas condignas, as nossas crianças não têm carteiras para sentar, não têm medicamentos no hospital. Ou seja, nós estamos numa situação difícil neste país. Neste país quem consegue viver é porque Deus tem feito aquilo que Ele muito bem sabe fazer, que é prodígio, que é milagre. Se não fosse milagre de Deus nesta terra, neste Moçambique, eu quero acreditar que muitos de nós já teríamos sucumbido. Vi há bem pouco tempo num dos hospitais aqui da capital da cidade de Maputo, tem problemas sérios de água. Uma reportagem que vi ainda ontem, não vou aqui falar da televisão, por uma questão só de não estar a criar aqui uma espécie de publicidade. Então, para dizer que na capital, na cidade de Maputo, nós temos aqui um posto de saúde com problemas de água, e estamos aqui a ver dirigentes a fazerem viagens e a desbanjar valores tão astronômicos como esse, de 40 milhões de meticais, onde temos nossos professores que estão com problemas daquilo que são os seus ordenados, onde o Estado parece-me que até hoje ainda não desembolsou aquilo que são os salários para os agentes do aparelho do Estado, onde os médicos clamam por aquilo que são os seus incentivos, onde o Estado procurou tirar aquilo que é ajuda de custos aos médicos estagiários estes que acabam fazendo aqui uma cobertura para os próprios médicos sêniores que já estão no ativo, e esses próprios médicos acabaram não vendo mais aquilo que é a sua ajuda de custo. Quer dizer, nós estamos aqui numa situação, quer dizer, que não se pode aceitar, é inaceitável se nós realmente queremos ver um país que se pretende para este Moçambique. É preciso com que nós venhamos ter aqui um entendimento sobre aquilo que nós temos como visão de crescimento deste país. É muito dinheiro, extremamente caro, mas eu entendo que esses senhores não conhecem a dor daquilo que é ser Moçambique. Eles vivem de borla neste país, eles têm água paga, têm carro pago, casa paga, os filhos têm as suas escolas pagas, eles também têm as suas viaturas pagas, telefones pagas, roupas pagas, casa paga. Então não há dor, quer dizer, não há aqui empatia, não há sentimento, porque eu quero acreditar, se esses indivíduos tivessem consciência do que significa sair dos seus bolsos 40 milhões de meticais, iam compreender que este dinheiro é um valor muito acima daquilo que se pretende. Mas há que argumento que estas pessoas que lá estiveram, cada uma tem a sua designada função e que não era apenas uma viagem assim, de lazer. Não constitui a verdade isto, porque nós temos que aprender uma coisa, Clemente Carlos. O ser humano ele tem a capacidade de se reinventar. E se nós estamos num governo que tem problemas de liquidez, tem problemas sérios no tesouro, então nós temos que pautar por gerir aquilo que nós temos e não procurar inventar para ter que agradar o Presidente da República. Porque eu aqui também chamo a razão do Presidente da República. Como é que ele, na qualidade de chefe de Estado, admite esta comitiva toda? O Presidente tem que sair do gabinete, o Presidente deve ter a capacidade de lidar diretamente com todos aqueles que colocam a proposta em cima da mesa dele. Ele não pode, pura e simplesmente, pegar aquilo que é um comunicado, ler e autorizar. Não pode, porque estamos a falar de 40 milhões de meticais num país onde constantemente estamos a chorar que não há dinheiro, não há salário, não há medicamentos, não há transporte, não há estrada, não há água, não há luz neste país, a rede elétrica neste país está deficiente. Quer dizer, e nós estamos aqui a desembolsar 40 milhões de meticais. É um exagero. Afinal de contas, nós queremos o quê no DNI, no Diálogo Nacional Inclusivo? Já temos que começar já a tirar aqui algumas lições daquilo que nós queremos do DNI. Então, isto mostra claramente que nós estamos muito longe daquilo que nós pretendemos no DNI, que é o Diálogo Nacional Inclusivo. Isto mostra uma disparidade daquilo que é a visão contextual, daquilo que nós pretendemos como frutos que podem vir deste diálogo. Mas quando a gente compreende que estamos numa situação onde o número 1 do Estado moçambicano aceita viajar com esta comitiva toda para Nova York, 40 milhões de meticais, quer dizer, uma situação que os moçambicanos estão a
morrer à fome. Os moçambicanos não têm o que comer, os moçambicanos acordam, dormem e não percebem se realmente haverá fogo dentro da sua casa para tentar confeccionar algum alimento. E por quê? Porque este senhor sabe muito bem que não vai ser o governo que vai pagar isto, não vai ser o presidente Nunes que vai, desculpa, o presidente Chapo que vai pagar isto. Quem vai pagar isto são os moçambicanos com os impostos. Por isso que o açúcar nunca desce, o arroz nunca desce, o feijão nunca desce, o óleo nunca desce. É exatamente por causa disto. Porque grande parte daquilo que é o orçamento do Estado é para pagar salários destes senhores. São as gorduras que esses senhores não querem diminuir. Acima de 50% vai exatamente para bancar aquilo que é a festa destes senhores. Isto é uma festa, é um banquete, isto. Não há nenhuma palavra que vai conseguir convencer a um moçambicano consciente e com uma capacidade de análise, reflexão e no seu estado normal, que 98 indivíduos são necessárias para se levar para Nova York para discutir assuntos de Moçambique. Não, onde é que está a intelectualidade? Um homem capaz, vigoroso, com uma análise profunda, pode desempenhar função de 3, 4 indivíduos ali e o Estado popa. Muito bem, obrigado, Nhantumbo. Também vamos dar aqui as boas-vindas ao Mossorir, que é a primeira vez aqui no programa. É também a sua casa de hoje em diante, pode cá sempre estar quando puder. Na sua ótica, os 98 participantes da comitiva do Presidente da República, como é que avalia? É um elogio, uma crítica que vai fazer? Qual é o seu parecer? E se acha que este número é elevado, qual seria então a sua proposta? Muito obrigado pela atenção. Bom, eu vou estar aqui a fazer primeiro uma ponte do que o meu colega estava a dizer, no que diz respeito ao exagero, portanto, do número que podia fazer parte, portanto, desta não é obrigado a concordar com o Nhantumbo, pode ter também o seu pensamento livre. Sim, por isso que eu disse que ainda estou mesmo a fazer ponte, para poder depois trazer algum alvo que possa trazer aqui resultados. Agora, eu estava a dizer o seguinte, que na minha opinião também parece ser um número muito exagerado para poder responder a estas necessidades. Certo. Por mais que outrora teria-se percebido que, na verdade, lá vão tratar assuntos que têm a ver com o nosso Estado, mas é preciso compreender aqui o nível de gastos que vão se efetuando com esta comitiva. A priori, partindo mesmo do primeiro discurso que a Sua Excelência teria proferido logo à sua tomada de posse, que locomotivas como essas deveriam ser justificadas. Caso não justificasse, portanto, não poderia-se dar a vale para proceder-se a essas comitivas. Agora, aqui já entra em contraste com aquilo que é a realidade. Estamos a dizer que é preciso que se haja essa capacidade de análise entre as políticas implantadas e a sua materialização, porque ultimamente estamos a entrar em muita discordância do ponto de vista, portanto, da racionalidade daquilo que são as políticas, daquilo que são os nossos discursos, e não está-se a efetivar isto, de certa forma pode comprometer ou pode deixar a desejar nos próximos discursos para levar-nos a acreditar que aquilo que está sendo dito, se um dia poderá se efetivar ou não. Na minha opinião, é mesmo exagero, porque acredito que o chefe de Estado, na qualidade do mais alto magistrado da nação, ele pode muito bem delegar as pessoas responsáveis, fulcrais, portanto, das determinadas áreas na qual o assunto vai resolver e fazer parte desta comitiva para evitar gastos desnecessários, porque o nosso país está a atravessar neste exato momento por situações muito críticas que carecem de muitos fundos. Estamos, no mês passado, por exemplo, estamos aqui a discutir assuntos de que a maior parte dos funcionários ainda não tem os seus ordenados e estamos a ver um gasto de 40 milhões para uma comitiva que vai resolver alguns assuntos que poderia bem levar um número de representatividade ao nível dos ministérios ou ao nível daqueles que são os órgãos que vão resolver os assuntos para poderem, portanto, fazer essa representatividade. Eu acho que é um número muito exagerado. Eu acho que tem que se fazer uma análise aqui para evitar esses gastos, porque o nosso país ainda precisa de muito dinheiro para capitanear, portanto, aquilo que são as nossas necessidades, para responder àquilo que é a demanda que o nosso país está vivendo neste exato momento, que é a falta de fundos. Estamos a discutir muitos assuntos de dinheiro e, ao mesmo tempo, há esses gastos. Estamos a ver que os nossos hospitais têm falta de medicamentos. Estamos a ver que os professores, que os polícias, entre outros agentes do Estado, têm a falta dos seus ordenados. Estamos a ver esses dinheiros gastos em comitivas por pessoas que já usufruem de muitos direitos, por pessoas que já usufruem de muitas regalias. Então, isto acaba, de certa forma, ferindo a sensibilidade de quem olha para um país
que está em situações muito, muito críticas do ponto de vista de injeção de capitais. Agora, eu acho que tem que se rever para poder se responder, para fazer valer a pena o discurso que o chefe de Estado teria deixado logo a princípio no que diz respeito, portanto, à validação de projetos, à validação, portanto, da locomoção de determinadas comitivas para poder responder a algumas necessidades, do ponto de vista, portanto, das atuações do governo, para não ter que trazer aqui assuntos do gênero que possa trazer uma discussão a nível que podiam ter sido evitados. Agora, eu acho que tem que se fazer mesmo uma reflexão. Na qualidade, e não só o chefe de Estado, ele é um jurista e tem esta capacidade de analisar certos documentos. Nem todo disser, na verdade, que entra na mesa é preciso ser aprovado. Outro é preciso ser lido, corrigido e dizer que isto pode avançar, isto não pode avançar, porque as nossas necessidades são maiores para responder do que usar o valor para certo fim. Levar uma centena tanto de pessoas do governo, eu vou me perguntar, afinal de contas, quantos que ficaram aqui em Moçambique para poder responder para o Estado moçambicano? Se a maior parte, então, do governo já está lá na Nova Iorque, então, quem ficou em Moçambique para poder responder? Agora, é uma situação muito crítica essa que podemos olhar, vamos olhar para essa questão dos 98, é um número muito exagerado, eu acho que pode-se chamar essa atenção aqui. Uma pessoa no seu estado normal pode mesmo olhar para esta situação como se fosse uma situação de quem vão fazer das suas melhores. Se calhar são pessoas que tinham essas pretensões, como se estivessem a dizer. Agora, como estamos no então governo do presidente Nyusi, como não faziam parte do grupo, então disseram como entrou o novo governo, nós também temos que fazer parte para ir conhecer o resto do mundo para podermos fazer as nossas viagens. Está a dizer que provavelmente alguns membros da administração Nyusi poderiam ter solicitado a sua, vamos dizer, inclusão nesta viagem por questões de não terem participado da outra vez e querer agora usufruir dessas benesses? Não que sejam as pessoas do governo do então presidente Filipe Jacinto Nyusi, mas que sejam pessoas do atual governo. Okay. Não é que outrora não teriam feito parte do antigo governo, então eles se calhar ficavam por detrás a dizer que enquanto não estivermos no poder, então não temos esta ousadia de irmos desfrutar o mundo. Mas assim que entrou o novo governo e eles fizeram parte do novo governo... Afinal, então, governar é viajar? Governar é viajar? Se calhar eles possam entender desta forma. Por isso que entra essa crítica para poder perceber até que ponto que se leva uma centena de governantes para irem fazer... Se um governante não viajar, não está a governar. Entende-se assim na África, geralmente, infelizmente entende-se assim, mas poder-se olhar para uma outra forma aqui, nós podemos muito bem intermediar as nossas conferências, mesmo estando cá em Moçambique, tendo delegado um número para uma questão de representatividade a nível de ministério, a nível de setores, para fazer face àquilo que são as nossas necessidades. Estamos com muitas necessidades que devem ser respondidas por vias financeiras, que o nosso Estado está mesmo numa situação muito crítica e ainda gastar 40 milhões para atender assuntos de viagem. E na sua ótica, quantas pessoas deviam ter efetuado esta viagem? Não podemos estimar o número, mas podemos dizer que deveria ser um número representativo. Não é? Se estamos a falar... Não, mas como jovem que é, pode dar aqui a sua sugestão. Se diz que 98 é muito, o que é razoável? O razoável, na minha opinião, podíamos considerar um número de 20. 20 eu acho que poderia fazer sentido, uma questão de representatividade. 20 faria muito sentido. Temos que olhar para o nosso nível de condições financeiras. Nós não estamos em condições para gastar 40 milhões para uma viagem de comitiva. Uma viagem única, porque essa é uma viagem única. Se fosse uma viagem intercalada, ali poderíamos compreender que foi a comitiva fulana, depois prosseguiu com fulana. Mas numa única comitiva, para gastar 40 milhões, eu acho que é um número muito exagerado. Podíamos muito bem usar aqui um número representativo para poder ir representar essas questões que o Estado tem para discutir a nível internacional. Muito bem podia o fazer com um número mais reduzido e evitar os gastos desnecessários. Então, na sua ótica, quantas pessoas poderiam ter viajado? Olha, existem coisas que nós temos que ter primeiro a capacidade de compreensão. Por quê? Porque